Nesse vídeo, vamos falar sobre o que esperar do duelo entre Fluminense e Al Hilal pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Esse é o canal Miguel Fortunato Futebol Internacional e aqui você confere conteúdos do futebol de todos os continentes do planeta. Aqui a gente não discrimina ninguém, estamos focados na Copa do Mundo de Clubes. Vamos fazer então a análise tática desse jogo, as possíveis escalações, o que cada time pode se aproveitar de pontos fracos do adversário, quais são os pontos fortes de cada um. Vamos fazer essa projeção juntos e para isso eu peço o seu like. O seu like é muito importante para que esse vídeo chegue até mais pessoas e também você que está chegando agora pela primeira vez, se inscreva no canal. Afinal de contas, é muito bom ter você aqui para trocar essa ideia, para poder responder seus comentários, bater esse papo sobre futebol internacional. Certo? Todo mundo na expectativa, né? Tô gravando esse vídeo na quinta e o jogo vai ser amanhã à tarde em Orlando. Estava vendo a previsão do tempo aqui, porque isso é um fator importante, né? Entre 27 e 29 graus vai estar fazendo na hora do jogo. Vai estar um calor aí, uma sensação térmica ali de uns 32, 33 graus. Vai estar calor, mas há possibilidade de chuva. Tem possibilidade de chuva, tomara que não tenha chuva com raio para a gente não ter paralisações, né? Mas a expectativa é que tenha um calor, nada insuportável, mas um clima quente para este duelo. Vamos tentar entender como que os times chegaram até aqui, né? O Fluminense quebrou a banca, eliminando a Internazionale de Milão. Claro que não é a melhor versão da Inter, é uma Inter que está esgotada física e mentalmente pelas derrotas na temporada, por ter brigado por todos os títulos até o final da temporada, foi no limite, trocou de treinador, teve jogadores lesionados que não atuaram, mas o Fluminense fez um grande jogo, a gente tem que exaltar mesmo assim. O Fluminense fez um grande jogo, conseguiu aí fazer um gol no começo, desde o começo marcou alto, incomodou a Inter, achou um gol no começo do jogo, né? Numa bola ali dividida, onde o Arias conseguiu sair livre pela direita, fazer o cruzamento para o Cano. E aí o Fluminense conseguiu diminuir o ritmo do jogo, né? Deixar o jogo no ritmo lento. Quando o Fluminense deixa o jogo no ritmo lento, inibe as ações de ataque adversário, corta as linhas de passe, né? O que ele fez contra o Borussia e contra a Inter foi basicamente cortar linhas de passe, deixar o jogo num ritmo mais lento e conseguir ir frustrando o adversário. O Renato Gaúcho teve muito mérito tático nessas duas partidas e o Fluminense conseguiu avançar com muito mérito, resistindo à pressão por praticamente 90 minutos de uma Inter de Milão, que, apesar dos pesares, é um grande time e tem grandes jogadores. Por outro lado, o Al Hilal quebrou a banca mais ainda, né? Apesar do Al Hilal ser um grande time, um time rico, um time cheio de jogadores que poderiam estar em times grandes da Europa, o Al Hilal ele eliminou basicamente o favorito desse lado da chave. Todo mundo, inclusive eu, esperava o Manchester City do Pep Guardiola na final, né? Principalmente pelas atuações da primeira fase, pelos jogadores que tem. Mas o Manchester City também não é um time 100% pronto, tem falhas e o Al Hilal soube explorá-las. No primeiro tempo, o Al Hilal foi completamente dominado. O goleiro Bono manteve o time no jogo, né? O City chegava com facilidade, conseguia evitar as transições também com facilidade, e o Bono fez 3 defesas ali que evitaram a eliminação do Al Hilal. É um grande goleiro, né? É um goleiraço, o Bono marroquino. Aí no segundo tempo, aí é questão de ter treinador. O treinador que a Inter não tem mais para mexer o jogo, para mudar uma situação adversa, o Al Hilal tem, que é o Inzaghi. O Inzaghi soube identificar ali como chegar nas transições, conseguiu acionar o Malcom em boas situações, o Cancelo em ultrapassagem, o Milinkovic-Savic ganhando ali os duelos físicos, e o time conseguiu fazer os gols no Manchester City e soube se defender também, né? Ele colocou o time numa linha de 5, com o Renan Lodge sendo um zagueiro mais ágil e o Rubem Neves ali cuidando do Haaland. Deu certo, né? O Cano e o Milinkovic-Savic fazendo a marcação muito física ali no meio, deu certo. O time conseguiu, num jogo dramático, no melhor jogo até aqui da competição, eliminar o Manchester City com força na defesa e força nas transições. Então vamos agora partir para o cenário atual de sexta-feira, né? Aqui, como sempre, eu vou usar a prévia do SofaScore só para a gente ter uma ilustração, mas aí a gente vai
corrigindo o que acha que pode ter de diferente nas escalações, tá? O Fluminense não vai ter o seu lateral esquerdo. Impressionante, né? Os dois times brasileiros não vão ter seus laterais esquerdos titulares nessas quartas, né? O Fluminense não vai ter o René, que está suspenso. Mas, por outro lado, o Al Hilal também tem desfalques importantes, né? O Al Hilal não tem o Mitrovic mais uma vez, que está lesionado, não conseguiu jogar na competição. E talvez ele só vai conseguir atuar se o time conseguir chegar na final, centroavante titular. O Marcos Leonardo está ocupando bem essa lacuna até o momento. E não tem o Salem Aldalsari, que é aí um dos craques do time, né? Uma máquina de disponibilidade. O Aldalsari jogou 50 partidas no ano, tem 28 gols, 18 assistências, é um cara que jogou muito bem essa temporada, é o melhor jogador árabe, com certeza, é um cara que faz gols decisivos, né? Fez o gol aí contra o Pachuca, que abriu o caminho para a classificação. O Salem faz muita falta, ali como meio aberto pela esquerda. Então são jogadores ali que fazem falta para o Hilal. Por outro lado, chega o Randalá, né, por empréstimo do Al-Shabaab, abriu uma janela extra da FIFA agora, nesse final de junho, começo de julho, por conta de contratos que terminam em junho, né, jogadores que têm o seu contrato encerrando, até para jogadores que estão no Mundial e o contrato acaba para eles poderem ir embora, se assim for o caso, né, como para jogadores que podem chegar, que o time já quer fazer a sua contratação. Então a Arábia Saudita ela antecipou a abertura das suas janelas de transferências e o Al Hilal se beneficiou disso. O Randalá, que é um dos principais artilheiros da história da Liga Saudita, foi terceiro colocado na artilharia esse ano, junto do Benzema, teve um mês de maio muito bom, terminou a temporada fazendo muitos gols lá pelo Al-Shabaab, centroavante da seleção marroquina. O Randalá chega como uma opção. Eu imagino que o Randalá vai ser uma opção do segundo tempo, tá? Até porque o cara acabou de chegar, o time tá bem com o Marcos Leonardo, então acho que o Randalá fica como opção. Se o time precisar de alguém mais de referência, mais de área, você tem uma ótima opção de banco, porque é um cara que está em forma, é um goleador, né? Já supre um pouco essa falta de alguém do banco para buscar gols, se o time precisar, porque o banco de reservas é bem inferior ao time titular, todo mundo sabe disso, né? Então vamos lá, vamos entender essa prévia das escalações aqui. Eu não acredito que o Fluminense vai jogar assim. Aqui eles pegaram basicamente a escalação do último jogo e trocaram o René pelo Fuentes. Não acredito que o Renato vai usar 3 zagueiros agora. Os 3 zagueiros foram uma contingência para enfrentar a Inter, mas agora contra o Hilal a necessidade é outra, né? Então eu imagino que vai sair um dos zagueiros aí, né? Um dos 3 zagueiros, deve ser o Freitas, eu imagino, né? Ou o Inácio, vai sair um dos dois para a entrada do Canóbio, o Canóbio do lado esquerdo. Por quê? O Canóbio no 4-2-3-1 ali pela esquerda, ele é fundamental para fazer a pressão no João Cancelo. E quando o Al Hilal tiver com posse, para fazer a dobra, porque o Al Hilal ele é muito forte na dobra, mal com o João Cancelo pela direita. E o Savic também encosta por ali. Tem até um frame que eu separei que mostra isso, daqui a pouco eu vou mostrar. Então, o lado direito do ataque do Al Hilal é muito forte. E o Fluminense vai estar sem o seu lateral esquerdo titular, vai estar o Fuentes ali. Então, você precisa de força nessa marcação. Então, o Canóbio é um jogador que marca muito bem, então eu imagino que seja ele o escolhido para jogar no sistema de 4-2-3-1, né? Eu quero muito ver como é que vai ser a marcação do Thiago Silva ali no Marcos Leonardo, porque o Thiago Silva ele está se dando bem contra atacantes um pouco mais parados, né? O Marcos Thuram, o Guirassy, jogadores que dominam e usam o corpo. O Thiago Silva está muito bem nessas antecipações. Agora ele vai enfrentar um atacante rápido e jovem. Não sei como é que vai ser isso, se vai ser o Thiago Silva, se o Renato vai colocar o outro zagueiro para tentar fazer essa marcação mais direta do Marcos Leonardo, né? Claro que não é Pebolim, que as coisas se movimentam e que o Marcos Leonardo vai acabar enfrentando os 2 zagueiros, mas enfim, né? Qual que vai ser a orientação principal para a maioria dos duelos, a gente vai entender. Acredito que o Martinelli volte no lugar do Bernal no meio, porque ele já treinou, está em condições de jogo. Acredito que ele jogue. Acho que... Então o Fluminense é esse 4-2-3-1. E um duelo importante é ver o Nonato com o Rubem Neves, né? Porque o Nonato é esse cara mais adiantado desse trio do Fluminense. E assim,
Se você não tiver alguém colado no Rubem Neves, você vai ter muitos problemas, porque ele é a chave da construção. Ele é a chave defensiva e a chave da construção. Ele é o melhor jogador do Al Hilal, para mim. E o Rubem Neves não pode ter liberdade. Se o Rubem Neves tiver liberdade, o ataque do Al Hilal vai fluir com facilidade. E é isso que o Fluminense não quer. Então, o Nonato marcando o Rubem Neves é uma coisa meio que óbvia. Isso vai acontecer, com certeza. O Renato vai dar essa ordem, mas vamos ver com que eficiência. Porque tem movimentações, tem situações, e o Rubem Neves e o Inzaghi faz situações para que o Rubem Neves receba com liberdade. Então, o Nonato vai ter que estar muito de olho nisso. Ele vai ser um jogador-chave se o Fluminense quiser avançar. Tá? Aqui, antes de falar do John Arias, eu acho importante a gente olhar para a provável escalação do outro lado. Né? O Al Hilal jogou numa linha de 5 contra o City. Ele estava sem um dos zagueiros, e aí o Inzaghi, em vez de colocar o Lajami como zagueiro, ele colocou o Renan Lodge como um zagueiro pelo lado esquerdo e o Moteb como um ala de ultrapassagem. Eu não sei. Eu nem não sei, eu acho que ele não vai fazer isso, não. Eu acho que ele vai jogar com Cancelo, aí o Koulibaly, aí um dos dois zagueiros deve jogar, né? Zagueiros de origem, e o Renan Lodge como lateral esquerdo. E aí a minha curiosidade é como que ele vai fazer o lado esquerdo sem o Salem, né? Eu imagino que deva jogar Rubem Neves, Cano, Milinkovic-Savic, Nasser, Malcom e Marcos Leonardo, com o Nasser Aldalsari fazendo um lado esquerdo, apesar dele não ser tão agudo quanto o Salem, mas ele faz esse lado esquerdo, e aí ele faz a dobra com o Renan Lodge, mas ele pode colocar, por exemplo, o Moteb como meia pela esquerda e fazer essa dobra Moteb e o Renan Lodge. Vamos ver o que o Inzaghi vai escolher para esse duelo, porque assim, a marcação no John Arias é o ponto-chave para você defender o Fluminense. Ele é o melhor jogador do Fluminense, para muitos o melhor jogador do torneio até aqui. O John Arias é um cara forte, que ele conduz a bola em velocidade, ele protege muito bem, ele tem muita força física, é difícil você roubar a bola dele. Então, o Al Hilal vai ter que ter atenção com isso. O Inzaghi com certeza já estudou isso, então vamos ver se vai ser um duelo direto do Renan Lodge com o John Arias, ou se vai ter alguma outra forma de defender aqui, né? Você pode ter aqui o Nasser como um segundo volante, porque ele é um cara um pouco mais ágil que o Cano, para dar uma cobertura no Arias, e você deixa o Cano um pouco mais à frente. São várias opções que a gente vai entender. O que o Al Hilal vai fazer é ter o Milinkovic-Savic como chave ali, né, nos duelos. Então, assim, o Fluminense tem que tomar muito cuidado em querer espaçar as linhas, que nem ele fez nos duelos contra a Inter e Borussia, e tentar cortar as linhas de passe, porque o Al Hilal ele não tem nenhum pudor em esticar uma bola para o Milinkovic-Savic, que é um cara que ganha duelos físicos da maioria dos jogadores. Então, se você quiser fazer essa estratégia de marcar um pouco lá em cima, você tem que entender que você pode perder um duelo para o Milinkovic-Savic, ele pode alçar ou o Marcos Leonardo ou o Malcom numa situação na cara do gol. Isso é muito perigoso. Então, eu estou curioso para ver qual vai ser a postura do Fluminense. Eu acho que, estudando o adversário, o Renato vai marcar o Al Hilal um pouco mais baixo, da mesma forma que o Red Bull Salzburg fez, e foi o time que conseguiu suportar, né? É o único time que não tomou gol do Al Hilal até agora na competição. Então, meu palpite é esse, que o Renato vai marcar um pouco mais atrás, um pouco mais baixo e tentar jogar nos contra-ataques. Bom, vamos lá. Agora eu separei aqui algumas imagens, né, para a gente poder entender de forma ilustrativa, sempre em frames, por conta dos direitos autorais. Então, aqui esse lance aqui é uma chave do duelo contra o Borussia Dortmund, né? É o que o Fluminense fez muito bem. O Fluminense, com o Borussia jogando num ritmo mais lento, ele conseguiu fazer dobras de marcação. Então, sempre que o jogador do Borussia dominava a bola ali no meio campo, dois jogadores do Fluminense vinham e faziam essa dobra, o que é muito arriscado, porque se você toma o giro aí e perde a posse,
você vai ficar muito desguarnecido na defesa. Mas se dá certo, você rouba essa bola e tem superioridade para avançar. Esse lance, inclusive, o Arias está aqui, ó, ele está do lado olhando a dobra, fazendo desarme, ele avança, recebe o passe na frente e cria um lance de perigo lá no ataque. Então, é um risco, mas que por enquanto está dando certo. Com o Milinkovic-Savic, com o João Cancelo, com o Malcom, eu não sei se isso vai dar certo, até porque o ritmo do Al-Hilal, a rotação do Al-Hilal está mais acelerada do que a dos europeus que o Fluminense enfrentou até aqui na competição, né? Aqui a gente tem o Fluminense com a bola, eu imagino que seja mais ou menos isso aqui que a gente vai encontrar, tá? Um time que tem o Canóbio aberto lá do lado esquerdo, o Arias por dentro, o Samuel Xavier por dentro. O Fluminense faz muito essa movimentação durante o jogo. No jogo contra o Santos também isso aconteceu demais. O Renato gosta que o Arias circule por dentro. E o Samuel Xavier, ele também é um cara que não fica 100% parado. Então, a gente pode esperar um Fluminense que circule, até porque se você deixar contra o Simone Inzaghi o Arias plantado lá na direita, vai virar um alvo muito fácil, e eu acho que não é isso que o Renato Gaúcho quer, né? Aí a gente tem essa situação de ataque, esse é o lance do gol contra a Inter de Milão. O gol nasce dessa disputa de bola ganha, é uma disputa de bola que o Arias ganha no físico e consegue acionar para receber o passe na frente de novo. Então é isso, o Fluminense tentando dividir fisicamente para ganhar um duelo físico para tentar acionar o Arias. Vamos ver se vai funcionar nesse jogo, mas é a forma que o Fluminense consegue atacar melhor. O Fluminense ele quer espetar em velocidade, ele não quer chegar em bloco. Então isso é muito importante. Primeiro ele espeta, e aí conseguindo ter um jogador livre em condições, aí os outros jogadores chegam para tentar atacar, né? Nesse lance chegam 4 jogadores contra 3 da Inter na área. Outro lance que eu separei, aqui é o que eu falei, ó, é o Fluminense marcando um pouco mais alto, tá? Tentando cortar linhas de passe. Então, vai fazendo o pêndulo defensivo e tenta cortar as linhas de passe. Contra a Inter, funcionou, até porque a Inter tinha poucos jogadores ali no meio campo para fazer essa função, né? Mas nesse jogo contra o Al-Hilal, eu não acho que é o melhor caminho, porque se você corta as linhas de passe aqui, o João Cancelo pode esticar uma bola para o Milinkovic-Savic, ou então o Malcom pode receber no mano a mano e ganhar um duelo físico. O gol contra o City foi o Malcom marcado, passando por 3 jogadores, na fisicalidade e na habilidade. Então, assim, é um risco muito grande marcar o Al-Hilal desse jeito, né? Por isso que eu acho que o Fluminense vai mudar a sua estratégia, né? Isso o Renato Gaúcho viu o mesmo que eu vi. E aqui, outro lance que eu separei é uma coisa que o Fluminense não pode fazer de jeito nenhum, que é essa ultrapassagem. Aqui a gente tem o René marcando ali mano a mano, recebe ali o jogador da Inter, recebe e o outro ultrapassa. Se isso acontecer aqui com o Malcom e o João Cancelo, a chance de pintar um cruzamento perigoso é muito grande. Nesse jogo contra a Inter deu certo a marcação. Vamos ver o quanto que vai dar certo ao longo da próxima partida, né? Bom, aqui a gente vê alguns prints do Al-Hilal, né? Repara como o Rubem Neves, a bola está indo para ele, ó, ele está isolado ali no meio, o passe é para ele, olha a liberdade que ele tem. Com essa liberdade que ele tem, ele pode tanto enfiar uma bola para o Milinkovic-Savic que está ali alinhado ao Marcos Leonardo, porque o Milinkovic-Savic ele é quase um atacante, né? Porque o time defende no 4-4-2 normalmente, né? Contra o City foi 5-4-1, mas defende no 4-4-2 normalmente, com o Milinkovic-Savic alinhado ao centroavante, e quando o time tem a posse assim, construída, o Milinkovic-Savic alinha ao lado. Então o Rubem Neves pode fazer um passe para um dos dois na frente, ou ele pode acionar a dupla ali, ó, com a liberdade mal com o João Cancelo para criar a jogada. Então essa liberdade do Rubem Neves é realmente um grande problema para qualquer adversário. Outro ponto que eu separei do Al-Hilal aqui é o lance do gol contra o Pachuca. Essa tomada aérea legal que dá para a gente ver. O Koulibaly faz o desarme, ó, tá vendo ali de branco, no meio, do lado do juiz. É o Koulibaly num passe longo do Pachuca, buscando ali fugir da pressão. O Koulibaly se antecipa, ele faz isso demais. Ele se antecipa ao marcador, bem coisa de zagueiro do futebol europeu, né? Se antecipa ao marcador e aí nasce a jogada do gol, que vira o lançamento para o Salem, que sai na cara do gol.
com a defesa desguarnecida. Então, o Koulibaly, ele é um cara que é chave, tanto na bola alta defensiva como bola alta ofensiva e também nesse ponto. E para fechar, a gente tem aqui o Al Hilal, ele não costuma marcar alto, tá? Ele até espeta um pouco às vezes a marcação alta, mas ele gosta de defender assim, até porque é um time que quer fazer transição, ele não quer roubar a bola para te controlar, ele quer a transição. Então ele vai defender assim, com essa primeira linha de 4, a segunda linha de 4 ali no meio, e o Milinkovic Savic e o Marcos Leonardo dando esse primeiro combate de pressão. Então, quando o Fluminense tiver a bola, vai ter que superar essas linhas de marcação e não perder a bola no meio, senão vai tomar ali lances de transição. Eu não dou palpite, né? Como eu já disse, eu não quero dar palpite, porque eu acho que palpite é palpite, né? Eu acho que o Al Hilal é favorito. Assim como eu acho que o Chelsea é favorito, eu acho que o Al Hilal é favorito por ter um time melhor, ter um time melhor, jogadores melhores. Acho que até o torcedor do Fluminense sabe disso, né? Agora, um confronto aberto, um confronto que o Fluminense tem chances. Eu acho que o Al Hilal é um time que vai botar intensidade, não é um time que vai jogar num ritmo lento. Acho que o Fluminense ele pode ter chances se ele conseguir alongar o jogo, deixar ali o jogo ali parelho, ou ganhando, ou empatado, ali 75, 80, 90 minutos, tentar de repente uma prorrogação, porque o Al Hilal tem menos opções de banco para manter o mesmo nível, e também tem a questão que o time cansa, o Al Hilal está em fim de temporada, então é um time que acaba sentindo no final dos jogos, então acho que o Fluminense vai tentar dar uma prolongada nesse jogo, para tentar ter chances. Vamos ver o que vai acontecer na prática, né? Porque às vezes projeções são derrubadas. Mas vamos ver o que vai dar. Eu espero vocês no próximo vídeo, fazendo a prévia de PSG e Bayern. E convido você também para assistir, para quem não viu, a prévia de Palmeiras e Chelsea. Deixe seu comentário. O que você acha que vai dar? Vai dar Fluminense? Vai dar o Hilal? Quero saber sua opinião. Até a próxima.